E está sendo muito interessante estudar essa questão das 8 fases aqui, né? Esse livro aqui, Nunca Mais Perca um Cliente, de entender as 8 fases que levam uma jornada do cliente, ele avaliar se vai fechar negócio com você ou não. E a ideia é que a gente chega depois no final e consiga transformar esse cliente como um advogado aí da sua empresa, né? Ele vai advogar, vai defender aí a sua empresa com unhas e dentes. Eu acho que tem só uns 2 advogados aqui da empresa, né? Mas eu tenho alguns aí na fase anterior, na 7ª fase, tá? Importante que a gente viu aqui, tá? Falei já da primeira fase, que é avaliar, segunda fase, admitir e afirmar, tá? Então a gente vai falar hoje sobre afirmar. Admitir, né, quando a gente termina essa fase de admissão que o cliente fala um ok aí que quer, né, fechar negócio com você, que acredita que você vai resolver o problema dele. E até só abrindo um parêntese aqui, está sendo muito legal estudar o conteúdo desses livros, que eu tenho feito muita... eu estou aplicando muito aqui na minha empresa, tá? Eu estou testando muito. E é legal que eu estou vendo que tem muitas coisas que a gente está acertando, muitas coisas que a gente precisa melhorar e muitas coisas que a gente não faz, né? Então, estudar está sendo bom para criar esse conteúdo aqui no YouTube, o conteúdo lá no programa Vendas Te Liberta, as aulas lá dentro, e para eu aplicar aqui na minha empresa. E o legal de aplicar aqui na minha empresa é que quando eu for criar a aula, já vai ter ali a prática, né, a teoria e a prática, tá? Então, se você se inscreva aí no canal, tá? Para você receber mais desses conteúdos. Você não me conhece, eu sou o Júnior França aqui da Pipe Digital. Hoje a Pipe Digital é a maior consultoria da Pipe Drive aqui da América Latina. E eu estou fazendo, entendendo aqui, criando o programa Vendas Te Liberta, que é o programa pondo em prática que eu vou ensinar tudo que aconteceu comigo desde quando eu quebrei, eu falei em 2017, até me tornei a maior consultoria do CRM Pipe Drive da América Latina, tá? Então, voltando aqui no assunto, então estou falando aqui das 8 fases, a fase de admissão é a 2 e aqui a fase de afirmação é a 3, tá? Tá aqui, ó, fase 3, afirmar. Então, como eu falei aqui, né, a avaliação, o cliente está avaliando aqui se você ainda é capaz de resolver ou não o problema. Na fase de admissão, ele já admitiu que você pode resolver o problema, então ele realiza aqui, ele toma a decisão de compra. A fase 3, que é a afirmação, ele começa a pensar, tá? É sempre decisão emocional, uma compra, principalmente quando o ticket médio é mais alto. Quanto mais alto, mais isso aqui é... E assim, não é nem a questão do ticket médio alto. Quanto maior o problema que você for resolver dele, isso aqui acontece, tá? Essa questão da afirmação. Então ele começa a pensar, será que eu tomei a decisão certa? Tá? O que ele fala aqui? Depois de vivenciar o pico emocional da fase de admissão, os clientes passam para a fase de afirmação, tá? Que é isso que eu falei para vocês. O seu estado emocional pode sofrer uma reviravolta dramática. Isso aqui, hoje eu fiz uma reunião aqui com a minha equipe e a gente começou a avaliar alguns casos, que como eu falei para vocês, eu estou estudando e já estou criando um plano de ação aqui dentro da empresa, que é esse plano de ação que eu vou entregar lá no programa Vendas Te Liberta. A gente já viu alguns clientes acontecer isso aqui, tá? Então, a gente começou a pescar. Nossa, você lembra aquele cliente que deu tal problema assim, assim, assim? Foi nessa fase de afirmação. Você lembra que quando a gente fecha cliente, tem cliente que fala, pô, mas você está demorando para fazer tal coisa. Enfim, isso aí também é ali da fase dessa fase de afirmação, tá? Então, várias situações que a gente pegou aqui, falou, nossa, realmente a gente está fazendo algum erro. E já começou a esboçar um plano aqui de ação para melhorar, tá? Até para você entender, a gente eu vendo todo dia aqui projetos de implantação do CRM Pipe Drive, tá? Eu estou aqui no campo de batalha, então por isso que eu consigo trazer muitas situações práticas aqui para vocês, tá?
Então, essa fase que comumente conhecida como remorso do comprador. Quem nunca comprou alguma coisa que fala, meu, será que eu fiz a decisão correta? Tá? Principalmente quando, como eu falei aqui, quando o ticket é mais alto. O cliente provavelmente sente medo, dúvida e incerteza sobre a decisão que acabou de tomar. E a empresa deve providenciar medidas para amenizar esse sentimento. Vamos lá, tá? Só para a gente pensar aqui sobre a questão da jornada desse cliente. Tá? O cliente ele tem um problema, tá? Esse problema está martelando ele ali. Sempre que você for vender, pensar nesse problema, no cargo que a pessoa tem, tá? E tentar pensar no sentimento que ela tem com relação a esse problema, tá? O sentimento que ela tem com relação a esse problema, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui pessoas da área de TI, né? A gente vê que eles são mais céticos, tal, eles têm um sentimento. Será que ele vai entregar? Qual será que é o processo que terá? O que a gente vai, né, ganhar com isso? Quanto tempo? Então, às vezes o diretor, o dono da empresa, ele quer saber, meu, será que eu vou vender mais? Será que eu vou, se os meus vendedores vão usar? Isso aqui eu estou falando no meu caso, tá? Para você pensar aí no seu caso, tá? Então, quando eu falo aqui, a gente está associando aqui o cargo e o sentimento, tá? Que a pessoa sente com relação a esse problema. Aí depois que ele toma a decisão de compra, tá? Do seu produto ou serviço, tá? Aí muda esse sentimento. Se você não agir, passar ali 1, 2, 3 dias, se você não tomar essas situações, essas atitudes que eu vou falar um pouco aqui, mas eu não vou detalhar muito, tá? A gente vai ensinar tudo lá no programa Vendas Te Liberta. O cliente vai ter uma reviravolta, tá? No sentimento dele. Ele vai sair de um estado de euforia para um estado de ansiedade. Deixa eu apagar aqui. Fico rabiscando muito, mas eu não gosto. Para um estado de ansiedade e dúvida. Isso aqui gera uma dissonância cognitiva, depois até atrapalha lá na entrega, tá? Então ele fala aqui sobre ele dá aqui uns exemplos, tal. Isso aqui eu achei legal, tá? Ele falou aqui sobre um exemplo dessa empresa, como que chama aqui a empresa? Total Debt Freedom. Essa empresa aqui, eles ajudam as pessoas a quitar dívidas, tá? Então faz um plano financeiro e tudo mais. Olha só, né, o conceito que ele põe aqui. A equipe ajuda os clientes a passarem em um estado de estresse. Quando você tem dívida, isso que eu falei para vocês, é o entendimento que vocês vão ter que ter aí sobre o seu processo, sobre o seu tipo de cliente. E estresse e incerteza para um lugar de estabilidade e segurança financeira. Aqui ele não está falando nada de quitar dívida, nada, tá? Então, olha só como ele fez essa identificação aqui da parte emocional, tá? Antes de contratar o serviço dele, ele está com estresse, incerteza. Depois que contratou o serviço e passou, ele está num lugar de estabilidade e segurança financeira, tá? Daí eles falam aqui que eu coloquei aqui o conceito da empresa de consultoria de quitação de dívidas. Eu posso falar, eu te dou consultoria de quitação de dívidas, mas olha a jornada do ponto A, tá? Que é esse ponto A aqui, o estado de estresse, incerteza, ponto A emocional, tá? Para o ponto B emocional, tá? Estabilidade e segurança financeira. Então ele faz isso do ponto A para o ponto B, tá? Então ele fala aqui dos temores dos nossos clientes, tal, tá? Ele fala que a discussão concentra em identificar e esclarecer necessidades, anseios, desejos, expectativas do cliente para o relacionamento, ao mesmo tempo que descreve as ofertas de serviços que ajudariam o cliente potencial a atingir o seu objetivo, tá? Aqui ele está falando do processo de vendas. Então ele já está trazendo, como eu falei nos outros vídeos aí, até no vídeo de avaliação, tá? Que ele está avaliando o seu serviço, ele já traz essa experiência aqui para o processo comercial.
Aqui ele está falando aqui da passagem de bastão, então quando a pessoa contrata o serviço, ele vai, ele manda um e-mail aqui, tá? Daí ele começa aqui, ó, que você não vai mais trabalhar comigo, vai trabalhar com, né, quem vai atender você daqui para frente é o Frank, tá? Ele faz isso há 7 anos, vai trabalhar com você pelos próximos 4 anos ou menos, dependendo da velocidade do seu progresso. Economize seu dinheiro e poderemos tirá-lo das dívidas mais cedo, amigo. Então aqui ele coloca aqui, ó, eu sei que você está pronto para botar a mão na massa, está cansado de viver de salário em salário. Olha só, né? Esse aqui é um e-mail que a galera, na realidade é um vídeo, tá? Não é nem e-mail aqui, é um vídeo que ele grava, um vídeo selfie, olha só, um vídeo selfie. Júnior, não dá para aplicar isso no meu negócio, tá? Mas você tem que entender os elementos de comunicação que tem aqui, tá? Então, ele grava o vídeo ali junto com a pessoa que vai atendê-lo depois, tá? Então, falando da autoridade da pessoa, falando de tudo que essa pessoa vai fazer, tá? Olha aqui os gatilhos emocionais. Eu sei que você está pronto para botar a mão na massa porque precisa do comprometimento da pessoa, está cansado de viver de salário. Como que você está hoje, tá? Mas ó, depois você vai poder comprar as casas do sonho para sua família no futuro. Olha só, sempre fazendo a conexão do presente com o futuro, com o presente com o futuro, né? Então, aqui, bem atrás de nós, está o Frank, você pode ver nosso mural de fãs alucinados com muitas assinaturas, tá? Aqui ele já está colocando aqui o gatilho de... Esqueci o nome do gatilho, de prova social, tá? O gatilho de prova social, tá? Daí ele fala, ó, entre aqui, quero que um dia você entre aqui e assine esse mural, tá? Então, o vídeo interativo fornece evidências concretas que as preocupações dos clientes que foram compartilhadas, tá? Essa transferência suave, né, acontece. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, tá? Em processos de vendas que tem um vendedor, o vendedor fecha o contrato, depois vai para uma outra equipe, seja um representante, que é o meu processo aqui, tá? Então, a gente tem a área de vendas e a área de projetos. Você tem que agir muito rápido para essa pessoa não perder esse estado de euforia de quando ela fechou a venda ali com você, tá? Júnior, isso não acontece. Pode ter certeza que acontece, tá? Eu tenho, é o que eu falei para vocês. Tem diversas situações que a gente fazia e nem sabia por quê, tá? Mas agora a gente está estruturando isso, eu estou entendendo as entregas que tem que ter, tá? Aqui, ó, ele fala de um balanço rápido. A maioria dos clientes entende com razão que a transferência entre o vendedor e o gerente de contas ficará num lugar instável e horrível. Quando a gente fala transferências do vendedor e o gerente de contas, sempre pensar assim, ó, transferência entre o departamento de vendas, tá? E o pós-vendas. Pós-vendas pode ser logística, tá? Pode ser TI, pode ser, sei lá, um outro tipo de atendimento. Pode ser que nem nosso caso aqui, projetos. Essa transferência aqui que tem que ser tomada com muito cuidado, tá? Com muita atenção, não é nem cuidado, é atenção. Vocês vão ver que são todas coisas simples, tá? Porque que ele fala aqui, ó, ficará num lugar entre estável e horrível. Você não sabe, você assinou o contrato, depois você não sabe mais dos próximos passos, o que vai acontecer, tá? O que pode acontecer depois. Ao projetar o seu negócio para incluir uma transferência suave, você pode melhorar significativamente a confiança do cliente, afirmar a decisão de compra com uma transição transparente, clara, sem esforço, né? Entre o vendedor e o gerente de contas, mostrando cuidado extra, atenção aos detalhes, criando uma experiência. Esse livro aqui ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre gerente de contas, projetos, tudo mais, né? Aquele cara que vai cuidar de você, mas pensa nisso, vendas e pós-venda. Aí você tenta entender o que é o seu pós-venda, né? Imagina assim, você é representante comercial, você ativou um novo cliente, tá?
Você tem que explicar muito bem para esse cliente como funciona a política da empresa, a política de emissão de nota, como que vai ser. A empresa teria que ter um programa aí muito simples, informativo, de status de pedidos, e até por isso que a gente vê assim em sites, né, deles colocarem aquele status, tá? Que tem o status ali do andamento do site, né? O Mercado Livre faz muito bem isso. E até a linguagem está sendo muito. A Amazon faz isso, né? O Mercado Livre né, faz. Ó, seu produto já está saindo daqui, está a caminho, estamos correndo para separar, tá? Então, essa linguagem que fica uma coisa de acolhimento ali, tá? Ó, é tudo um mar de rosas até que alguém começa a questionar as suas escolhas. Apesar de um novo cliente avaliar as opções, admitir que há um problema ou necessidade depois de decidir fazer uma compra, muitas vezes ele pode duvidar da decisão que acabou de tomar, tá? Quem nunca comprou uma coisa e fala, meu, será que eu fiz certo? Ou então, será que eu paguei o mais barato? Será que ele vai resolver o meu problema? Quais são, né, as perguntas que emocionalmente ocorrem na nossa cabeça, tá? Em termos leigos, o comprador tem que aceitar que tomou a decisão de gastar tempo e dinheiro em algo que pode não fornecer valor contínuo e pode acabar exigindo um compromisso de longo prazo, tá? O que ele está pensando aqui? Ele está pensando que aceitar que tomou a decisão de gastar tempo e dinheiro em algo que pode não fornecer o valor contínuo, tá? Coisa que ele vai ter que ficar pondo dinheiro em cima. Então, por exemplo, até uma discussão que a gente teve hoje aqui, né? O nosso problema, as pessoas procuram implantar um CRM, não é nem porque o problema é implantar um CRM, o problema é vender mais com o CRM. Quando uma pessoa procura um nutricionista, muitas vezes não é para emagrecer, às vezes é um problema de vaidade, um problema de saúde, um problema, né, para o casamento, né, aí entra a vaidade, vou casar, quero entrar no terno, quero entrar no vestido, enfim, tá? Então, muitas vezes, a gente tem que olhar sempre nesse problema. Então, a gente começou a refletir aqui sobre a questão de como mensurar que a entrega no nosso trabalho fez sentido para a pessoa, gerou resultado, tá? Porque ela vender mais vai depender de inúmeros fatores, né? De precificação, de se a pessoa conseguir gerar lead, se os vendedores adotaram ou não o CRM, tá? Então, são inúmeros fatores que o CRM bem implantado é uma parte ali do que vai acontecer com a pessoa, tá? Do que vai acontecer com a empresa, tá? Então, o pior de tudo é que o cliente pode ter selecionado o produto ou serviço errado em uma série de concorrentes. Após uma compra, a mente começa a se afundar em perguntas. Será que eu fiz a escolha certa? Isso realmente vai me ajudar? Tá? Até ele coloca aqui, essa é a resposta das minhas orações. Fui influenciado pela retórica, né, do vendedor, se o vendedor me enrolou. E se não funcionar, receberei um reembolso. Daí, essa questão de reembolso é bastante utilizado em produto digital, né? Site também, né? Que você compra online, porque tá menos tangível ali, você vê o produto e tudo mais. E se não for tudo que ele prometeu, aqui ó, a importância de alinhamento de expectativa e você trazer elementos do pós-vendas lá em vendas, né? Aqui ele fala sobre cônjuge odiar, se a esposa não vai gostar, né? Essa coisa vai me parecer um idiota. Isso aqui, ó, essa decisão vai me demitir. Isso aqui acontece muito no mundo corporativo, que eu falei para vocês da galera da área de TI que contrata a gente. Meu, se o dele tá na reta ali, se a gente não implantar um CRM com qualidade, tá? Ele fica ali numa situação de dois, né, de dois cantos ali, né? Então, por isso que às vezes os caras são meio nervosos, né? São meio assim, nossa, meio... não é agressiva a palavra, mas são muito incisivos, assim, sabe? Em falar meio sem paciência para as coisas. Mas eles têm a razão deles, tá? Se o produto não resolver, qual que é o plano B? Se não der certo, o que vai ser, tá? Então, olha só como está a cabeça do cara.
E se a gente, do cara, da pessoa, tá? E se a gente não agir em afirmar que tudo que ele fez está correto, está no caminho correto, tá? Tudo que ele fez está correto, que ainda não chegou à solução. E assim, normalmente ele fecha o contrato aqui com você, vai demorar um tempo para você pegar e ele começar a colher colher aí a solução do problema que ele tem. E nesse ponto aqui é só problema, 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 tá? A solução aqui vai ter problema e solução, até chegar só em solução, tá? Então, olha só, como você tem que pegar essa jornada aqui, né, nesse período dessa jornada aqui, de quando fecha o contrato, até a primeira entrega, até o kickoff, né, até iniciar o projeto, tudo isso que você tem que fazer, tá? Manter uma agilidade e assertividade nos pontos críticos, respondendo às perguntas do cliente, tá? Aqui ele já ele fala aqui até sobre, né, esse rapaz aqui que escreveu o livro, né? Ele, como que ele chama, né? Joey Coleman, tá? Que ele estava falando que quando foi escrever esse livro, que contratou uma pessoa, que ficou muito preocupado se ia dar certo ou não e tudo mais, tá? Então aqui é, ele começa a falar sobre isso, né? Sobre essa questão aqui do livro, que quase ele abandonou, tá? Daí entraram em contato com ele e tal. O que eu destaco aqui, tá? À medida que esses pensamentos, olha só, falando mais uma coisa emocional, de medo, dúvida, incerteza, inundam, né, a mente dele, no caso lá com o livro, ele ficou distante. Isso aqui já aconteceu com a gente em projetos. O cara veio, contratou o projeto, não, porque eu vou fazer, porque é legal, porque não sei o quê, porque não sei quanto. De repente o cara começa a esfriar, sabe? Começa a cancelar a reunião, começa a não fazer as entregas da parte dele. Aqui o que ele falou, ó, comecei a reprogramar telefonemas planejados com a equipe, adiando por motivos reais e inventados, tá? Usei qualquer desculpa para que pudesse pensar para atrasar o próximo processo, tá? Isso aqui eu já até coloquei, já aconteceu em projeto. E foi bem isso. No final o cara desistiu do projeto, pagou a multa e tudo mais, só que ele o motivo assim foi tão besta, foi tão idiota do que ele tomou decisão. Hoje eu lendo isso aqui eu entendo, né? Na época eu falei, pô, mas o cara é burro, bicho. O CRM vai acrescentar tanto lá para ele no processo comercial, por que que ele não quer continuar, né? Mas foi erro meu, dele não entender o valor que o nosso trabalho geraria para ele, tá? Então, agora tô sabendo, aprendi, tá? E você assistindo o vídeo vai aprender também. Aqui, ó, até coloquei aqui, eu trouxe lá, mas até coloquei aqui, ó. Quando uma empresa não dedica tempo para construir e processar novas formas de combater os sentimentos de medo, dúvida e incerteza, esse cliente estava com medo, estava com principalmente dúvida e incerteza, tá? Medo continua, podia ter também. O novo cliente geralmente se distancia e acaba deixando a empresa de vez. Foi o que aconteceu, tá? Pediu para romper o contrato, tá? Que ele só fala que a equipe ligava atrás dele e tal, tá? Uma jornada que eles falam aqui, tá? Sempre que você fechar uma venda, ter a parte de celebração, tá? E nessa celebração, eu já falei, já tem vídeo sobre isso, né? Como que é feita essa celebração junto com o cliente, porque normalmente só fica os caras gritando, tocando sino lá e o cliente nem sabe o que está acontecendo, tá? Às vezes está abandonado. Não tem nada errado tocar sino, tá? Mas é que muitas vezes eles privilegiam a comemoração do vendedor e você tem que privilegiar a comemoração do início de uma jornada de um novo cliente dentro da sua empresa, tá? Como se você recebesse uma visita, uma celebridade ali dentro da sua casa, tá? É mais importante do que a pessoa aceitar o convite. Então, nessa transferência, tem que ter esse acolhimento para abordar esses medos, expectativas e manter isso ao longo do processo, tá?
Então aqui ele fala um balanço rápido, né? Compreenda e antecipe a jornada emocional do cliente, aquilo que eu falei para você, tentar entender até por cargo, tá? Quais são os medos e anseios desse cliente? Anseios, tá? E aqui é a jornada emocional. O que ele está sentindo em cada momento de compra dele? Uma das melhores maneiras de lidar com a mudança de emoções é abrir porta para o cliente a falar sobre isso e abordar qualquer preocupação. Isso aí é canal de comunicação, tá? Então, é isso que eu falei. Aqui a gente já remodelou alguns passos que a gente fazia lá na frente sobre canais de comunicação, já vai antecipar esses canais, tá? De comunicação. Embora ter uma conversa específica para verificar o estado emocional do cliente possa não ser necessário em todos os negócios, é definitivamente recomendado para a maioria das empresas, mas ainda quando a compra quando a compra é cara do ponto de vista do cliente, tá? Então você vende aqui, que nem assim, a gente tem alguns produtos, aqui tem o programa de consultoria, que é o nosso ticket maior, aí tem vai ter o Vendas Te Liberta e tem a parte do curso da Academia do CRM. Tá? Então, às vezes a gente fala assim, a Academia do CRM é 497, é barato. Não, mas às vezes o cara está investindo uma grana boa ali, tá? Que para ele, até quando ele fala aqui, ó, do ponto de vista do cliente, vai depender, o que é caro ou barato? Vai depender do problema que você resolve, tá? Problemas que você resolve. Se você tiver com uma dor de dente absurda, 4 horas da manhã, e a farmácia falou que vai cobrar R$ 200 para entregar uma dipirona na sua casa, você não paga, tá? Pra você resolver aquela dor de dente aguda, você paga, né? Dipirona, sei lá, custa R$ 10, não sei quanto que custa, R$ 15, não sei, tá? Você acaba pagando. Então é muito importante pensar nisso, no problema que você está resolvendo para ele. Quanto maior o problema, mais caro você pode pagar. E daí você tem que ter mais atenção nessa fase de afirmação, tá? Aqui ele fala, né, sobre um caso aqui do cliente que compra CD, bem legal, tá? Balanço rápido aqui sobre e-commerce, né? A melhor maneira de combater qualquer sentimento é confirmar a compra o mais rápido e precisa possível, ao fornecer ao cliente uma revisão detalhada dos elementos de compra. Você os tranquiliza de tudo que está ocorrendo de acordo com o cronograma e que as coisas estão acontecendo como eles esperavam, tá? É aquilo que eu falei para você, de gerenciamento da expectativa do cliente, tá? Então, infundir mensagens de confirmação com o espírito da marca reforça a decisão do comprador. Isso aqui é importante, tá? Com o espírito da marca, não é aquelas coisas genéricas, tá? Aquelas coisas meio, o seu pedido está sendo processado e será liberado em breve, né? Então, ele dá vários exemplos que a gente vai ensinar lá no programa, tá? Aqui, né, ele fala bastante sobre essa questão de garantias e tudo mais, medos que os clientes têm, né? Não se preocupe, você pode ter o seu dinheiro de volta. O medo que ele tem, medo de perder dinheiro e medo de compromisso contínuo, tá? Aquilo que a gente falou. Aqui ele cita sobre uma marca de colchão que ele dá 100 dias para a pessoa testar e se ela não amar esse colchão, não dormir melhor, eles vão lá, pega esse colchão de volta e doa numa instituição de caridade ali que tem, né, ali por perto, ali um abrigo para pessoas em situação de rua perto de você, tá? Então ele acredita tanto que vai funcionar, tá? Então tá aqui, ó, medo de perder dinheiro, ele recolhe, tá? E medo de compromisso contínuo. Vou ficar com um colchão aqui a vida inteira que não vai me resolver a vida, tá? Foi o que eu falei aqui, ó. Quanto maior o problema que sua empresa resolve, maiores são as afirmações buscadas pelos clientes. E mais importante se tornam essas ações que eu falei antes, tá? É ainda melhor quando seus clientes elogiam você. A importância de neutralizar o remorso do comprador aumenta à medida que o custo total do seu produto e serviço aumenta. O que eu falei aqui em cima, tá? Se o custo aumenta, a mensagem de afirmação pode permanecer a mesma, tá? Vamos lá, o que ele está falando aqui, para o cara elogiar, né? Ah, é muito dinheiro, né? Ah, fiz tudo certinho. Às vezes o cara nem elogia, tá?
Mas se mudar para um novo mensageiro, pode aumentar drasticamente a eficácia, tá? Drasticamente a eficácia. Então, se a gente melhorar esse processo, pode ficar ainda muito mais né, aqui ó, que ele fala aqui ó, quanto mais raro, quanto mais tempo, dinheiro e esforço investidos em uma compra, maior a dúvida do cliente, aquilo que eu falei para vocês. É quase universal sentir o remorso ao comprar automóveis e casa. Se o custo aumenta, a mensagem de afirmação pode permanecer a mesma, tá? Mas se mudar para um novo mensageiro, pode aumentar drasticamente a eficácia. Então, quando muda de uma pessoa para outra, aumenta muito essa sensação, tá? De medo aí e tudo mais. Então, aqui um balanço rápido, tá? Ele fala, transforme seus clientes atuais em evangeladores, em seguida, use o entusiasmo deles para combater o sentimento de negócio, os sentimentos de remorso de um novo cliente. Conectar-os com os clientes atuais é uma das maneiras mais eficazes de fazer com que os novos clientes sintam-se bem-vindos. Lembra que eu falei de tribo, né? Tá? Lembra que eu falei aquilo lá de tribo. Então aqui, aí ele vai falar o resumo e tudo mais, mas a ideia, pessoal, o que que é, tá? Não resumindo, mas falando emocionalmente. Então, uma pessoa, ela tá aqui na fase de avaliação, ela tá ansiosa, tá? Então o sentimento dela tá aqui embaixo. Quando ela vai para a fase de aprovação, que ela aprovou, fez a compra de você, o sentimento dela sobe para euforia aqui. Ah, deu certo, resolvi o meu problema. Terminou isso aqui, esse sentimento ele já vai começar. Assim que assinou o contrato, esse sentimento ele já vai começar a decair aqui, tá? Chegou aqui num ponto, e ele vai decaindo assim, ó, tá? Se a gente, essa fase aqui, que a gente chama de fase de afirmação. Tá? Se você não tomar uma providência nessa fase, ele vai decaindo cada vez mais. Aqui e aqui, é isso aqui, essa curva aqui que desce, que é o sentimento de remorso de compra. Tá? Será que eu tô... Dúvida, tá? Dúvida. Será que eu fiz a melhor coisa? Tá? Próximo vídeo que eu vou fazer é a parte de afirmar para ativar, tá? Então pense nisso aí, o que você pode fazer na sua empresa, tá? Aqui embaixo, se você quiser aprender tudo isso, tá? Aqui embaixo estou deixando o link aqui do programa Vendas Te Liberta. Já tem lista de espera aí. Assim que eu tiver novas informações, como a gente está planejando aqui a questão de estruturar as entregas, o formato, mas uma coisa que eu posso garantir, vai ter contato direto comigo, a gente vai ter encontro ao vivo para construir todas essas jornadas aí com vocês, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto aí. Valeu, galera!